Olá pessoal, tudo bem? Professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez discutiremos geografia do Brasil. Hoje tentaremos discutir o assunto migração. Quando falamos em migração, é necessário que deixemos claro alguns conceitos sobre o assunto, claro. Bom, quando falamos em migração, nós falamos em mobilidade espacial. Falamos no deslocamento da população. Migração não pode ser confundida com imigração ou com emigração. São conceitos diferentes. Quando falo em migração, falo no movimento, no deslocamento da população. Existem áreas que são áreas que expulsam a população. São áreas que nós classificamos como áreas anecúmenas. Áreas anecúmenas, do ponto de vista natural, do ponto de vista físico, podem ser regiões áridas, regiões de frio intenso, como as extremidades polares, como altas altitudes. Então, as áreas anecúmenas, do ponto de vista físico, são áreas que não reúnem condições para que o homem lá sobreviva. Do ponto de vista socioeconômico, podemos dizer que uma área será considerada anecúmena se essa área for uma área de recessão econômica, conflitos e confrontos, for uma área de epidemia, for uma área de doenças infecto-contagiosas. Então, resumindo, áreas anecúmenas são áreas em que a população é expulsa. E nós temos o contrário, áreas ecúmenas. Áreas ecúmenas são áreas que atraem a população, são áreas de atração populacional. São áreas, do ponto de vista físico, áreas litorâneas, vales de rios, planícies, são áreas de clima temperado. Do ponto de vista socioeconômico, são áreas de crescimento econômico, são áreas de estabilidade social. Tem aqui um resuminho para que a gente possa marcar, não é? O que entendemos de tudo que falei até agora. Então, olha lá. Afinal, o que é migração? O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de domicílio. Então, ele deixa bem claro, quando ele fala em domicílio, há uma escala local. Quando ele fala em estado, em região, uma escala maior. E quando ele fala em país, então, o termo migração tem que ser imigração ou emigração. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Esse fenômeno pode ser desencadeado por fatores espontâneos, forças de atração. Então, existem forças espontâneas que atraem a população. Ou forçados, forças de repulsão, de origem. Então a gente pode ter como força de atração ou repulsão fenômenos como, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então deixa eu colocar aqui, ó. Olha só. Então você tem fatores religiosos, não é? Tanto de atração como repulsão. Como assim? Você tem áreas que atraem a população, não é? Peregrinações. Podemos citar Meca, podemos citar Jerusalém, aqui no Brasil a cidade de Aparecida, a cidade de Juazeiro. Fatores psicológicos, não é? Fatores sociais, fatores econômicos, questões políticas e questões ambientais. Tanto essas questões que nós listamos aqui, psicológicas, sociais, econômicas, políticas ou ambientais, podem tanto expulsar como atrair. Por que ocorrem as migrações? As migrações surgem como resposta às fortes desigualdades econômicas, sociais e ambientais entre as diferentes regiões do mundo. É a busca por melhores condições de vida. Então, quando alguém migra, ele migra buscando melhores condições de vida. Aí nós temos aqui, o que já foi dito, né? Áreas de repulsão da população. São as áreas que a gente classifica como anecúmenas. Olha lá. São áreas que perdem população em consequência de diversos fatores.
Então, áreas de onde a população sai, áreas anecúmenas. Anecúmenas, áreas de onde a população sai. O motivo: estagnação econômica, utilização de tecnologia na agricultura, por exemplo, a mecanização da agricultura no Brasil provocou o êxodo rural, como a gente vai ver em breve aí, não é? Utilização de tecnologia na agricultura, dispensando um grande número de trabalhadores. Concentração fundiária, o que é isso? Concentração de terras, não é? As grandes propriedades rurais, a diminuição, a extinção das pequenas propriedades rurais faz com que o pequeno proprietário seja expulso de suas terras e ele migra para as cidades. Aí nós temos também áreas de atração da população, áreas que atraem a população. Aí eu tenho aqui, ó, são áreas que recebem população de outras áreas. Por exemplo, então, as áreas ecúmenas. A atração é exercida por vários fatores, entre eles, melhor oferta de emprego, maior facilidade de acesso à terra, etc. Ele colocou aqui só questões socioeconômicas, não é? Ele não falou, por exemplo, em vales de rios, em regiões de planície, em regiões de clima temperado, que são áreas que naturalmente atraem a população, não por fatores sociais ou econômicos, ou até mesmo políticos, mas sim por fatores naturais. Então, áreas que expulsam, anecúmenas. Áreas que atraem, ecúmenas. Vamos lá? Aí nós temos aqui uma outra questão bem interessante. Olha, tipos de migração. Tipos de migração quanto ao espaço de deslocamento. Então, nós temos dois tipos de migração. As migrações internacionais, que podem ser chamadas também de migrações externas, isto é, de um país para o outro. Então, as migrações externas de um país para o outro, e eles chamam aqui de migrações nacionais ou internas. Então, você tem as migrações externas ou internacionais, que são, olha só aqui, ó, migrações externas ou internacionais de um país para o outro. Aí eu tenho dois elementos aqui, não é? Ó, a figura do imigrante. Quem é o imigrante? Aquele que chega. Então, o imigrante é aquele que chega, é de fora para dentro. E a figura também do emigrante. Quem é o emigrante? Aquele que sai, o seu conterrâneo, que vai buscar melhores condições de vida em um outro país. Podem ser intercontinentais, por exemplo, da Europa para a América, da América para a Europa, intracontinentais. Exemplo da intracontinentais, México para os Estados Unidos, né? Bolivianos para o Brasil, brasileiros para o Paraguai. Isso é intra, dentro do continente, e intercontinentais, entre os continentes. Então, dentro dos continentes, intracontinentais, México, Estados Unidos, Cuba, Estados Unidos, você tem Bolívia, Brasil, Haiti, Brasil, todas dentro do mesmo continente. E as intercontinentais, entre dois continentes, África para a Europa, Ásia para a Europa, Europa para a América, no século XVI. E as migrações nacionais, também chamadas de internas. Migrações nacionais, também chamadas de internas, isto é, movimento populacional dentro do próprio país. Dentro do próprio país, dentro das fronteiras que limitam o Estado Nacional, aí nós chamamos de migrações internas. E nós iremos analisar algumas delas, não é? Nós vamos estudar o êxodo rural, vamos falar das migrações interregionais,
isto é, no caso do Brasil, que é um país de proporções continentais, o movimento da população entre as macro-regiões, do Nordeste para o Norte, do Nordeste para o Centro-Oeste, do Nordeste para o Sudeste, do Sul para o Centro-Oeste, do Sul para o Norte. Então essa é a interregional. E temos também as chamadas migrações pendulares. Como o próprio nome diz, faz o movimento de um pêndulo. E que pêndulo seria esse? É uma migração também chamada de diária. Durante o dia, o movimento é da periferia para o centro. Durante a noite, o final da tarde, crepúsculo, do centro para a periferia. Essa migração envolve duas questões bem interessantes. A questão do transporte, o transporte de massa, o transporte coletivo, e a questão da moradia, ou se você preferir, da submoradia. Devido à especulação imobiliária, o alto custo da moradia nos bairros de melhor infraestrutura, normalmente os bairros centrais, a população é expulsa para a periferia. E aí que para tentar ficar próximo dessa infraestrutura, surgem as submoradias, cortiços, favelas, ocupações. A gente vai ver isso depois. Temos também a migração chamada transumância. O que é transumância? Transumância é uma migração sazonal. Ela ocorre em determinados períodos do ano. Tá? Você tem, por exemplo, na África, você tem, por exemplo, na Austrália, você tem, por exemplo, na Ásia, a transumância que ocorre entre pastores nômades, que no inverno pegam seus rebanhos e vêm para a planície, de menor altitude, onde a temperatura é mais alta. Quando o inverno passa, eles voltam para suas áreas de origem. Isso é a transumância mundial. No Brasil, a gente vai discutir um fenômeno que ocorre mais exemplarmente no Nordeste. A transumância no Brasil, o melhor exemplo que a gente pode dar é o Nordeste. E, finalmente, discutiremos também as chamadas migrações de retorno, típicas da década de 90, estão associadas diretamente à globalização e ao neoliberalismo. Mas a gente vai discutir isso calmamente, cada uma das migrações internas. Só para você se lembrar, aqui está a definição de emigração, movimento de saída populacional de um determinado país. Imigração é saída. Aí eu tenho aqui, ó, imigração, movimento de entrada populacional de um determinado país. Emigrante, o que sai. Imigrante, o que chega. E aqui, nesse mapa, não é, você tem alguns fluxos migratórios. Fluxos estes não atuais. Por exemplo, Europa para a América. Quando isso? A partir das grandes navegações, não é? Aí na Idade Moderna, não é? Aí você tem aqui, ó, durante o período do colonialismo, você tem uma migração forçada de africanos para a América Central, para a América do Norte, o sul dos Estados Unidos e para o Brasil. Não é? Daqui. Aqui essa linha verde aqui, não é? Mostra o quê? Europeus vindo para a América. Isso tudo aqui, ó, durante os séculos, não é? 16 ao 18, tá? Mas isso nós veremos melhor daqui a pouco. Vamos fazer uma pausa e a gente já volta.